Pessoal, bom dia. Conforme combinado, vamos para a parte 2 da aula 1, tá? Vou falar sobre as transformações gasosas, né? As transformações gasosas, então, são divididas em 3 partes, né? Nós temos aqui a lei de Boyle-Mariotti, é a isotérmica, que é a mais importante das 3, tá? Principalmente até o nominho dela, lei de Boyle-Mariotti, tem que lembrar esse nome, tá? Isotérmica, iso igual, térmica, temperatura. Então aqui nós vamos manter a temperatura constante, tá? Então olha lá, a temperatura constante, o volume ocupado por um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Falando assim, muitas vezes você fala, ah, que rolo, como que deve ser isso, né? Bastante tranquilo, quer ver? Eu vou jogar na formulinha, que a gente vai ver a equaçãozinha de Clapeyron ainda na aula de hoje, na próxima aula, quer dizer. E aí você vai entender melhor. Ó, o número de moléculas dentro do recipiente é fixo. O número de moléculas, o número de mols lá dentro do recipiente fechado, ele é constante. O R é uma constante universal dos gases. Então, quais são as variáveis? Pressão, volume e temperatura. E agora eu vou pegar uma das variáveis e também vou deixá-la constante. No caso, a temperatura, como eu falei para você, né? Bom, então o que eu fiz? Ó, deixei em vermelho as constantes. Número de mols, o R, e agora a temperatura. Então ficou pressão vezes volume é igual a uma constante. O que significa pressão vezes volume ser igual a uma constante? Ser igual a uma constante significa dar sempre o mesmo valor. Então vamos dar um exemplo? Olha só, montei um quadro para você. Que eu coloquei pressão, volume é pressão vezes volume, né? Que é constante. Então, ó, pressão 1, volume 10. Uma vez 10, 10. Legal. Agora, a minha pressão foi para 2. Eu não dobrei a pressão, turma? Olha o que teve que acontecer com o volume. Ele teve que cair pela metade. Por quê? Porque 2 vezes 5 tem que continuar dando quanto? 10. Isso é ser constante. Olha lá. De 1 foi para 4, aumentou 4 vezes. Então de 10 caiu para 2,5, diminuiu 4 vezes. Por quê? Porque 4 vezes 2,5 tem que continuar dando quanto? 10. Isso é ser constante. Por isso que são grandezas inversamente proporcionais. Você percebeu que à medida que aumenta um, diminui o outro. Tá vendo? Quando eu aumentei a pressão, eu diminui o volume na mesma proporção. Isso é inversamente proporcional. Aí eu montei para você um gráfico, olha só que bonitinho. Coloquei os valores, pressão 1, volume 10. Pressão 2, volume 5. Pressão 4, volume 2,5. O que estava aqui? Não estou inventando nada. Então, olha os pontos. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí, olha a nossa isoterma. Essa curva é extremamente importante. Toda vez que na parte de gases você encontrar esta curva, você sabe que você tem um gráfico onde a temperatura é constante. Lei de Boyle-Mariotti, extremamente importante, tudo bem? A mais importante delas, ela é conhecida como isoterma ou hipérbole equilátera, como está aí o nominho para você, certo? Se eu quisesse jogar na equação geral, que a gente também vai ver nas próximas aulas, eu teria o que está sendo constante agora, não é a temperatura? Então a temperatura do início é igual ao do final, portanto, corta a temperatura, ela some, porque ela é constante. Então eu teria, quem são as variáveis? Volta para a gente, olha lá. A pressão vezes volume. Então a pressão vezes volume inicial passa a ser igual à pressão vezes o volume final. Essa seria a equaçãozinha. Mas não precisa decorar nada disso, porque a gente vai sempre jogar no tal do PVT Povotó, como o pessoal fala, e aí na hora a gente corta. Se ele falar que a temperatura é constante, corta a temperatura. Se falar que a pressão é constante, vai cortar a pressão. E se falar que o volume é constante, a gente vai cortar o volume, tá? Mas para você entender, ela ficou desse jeito que eu cortei a temperatura. Legal? Vamos continuar então. Ó, lei de Charles e Gay-Lussac. Repara que Gay-Lussac aqui, ó, eu não deixei em negrito, tá vendo? Eu dei um destaque para a lei de Charles, né? Que é o que mais trabalhou em cima dessa lei, tá bom? Isobárica, baria pressão, iso igual. Então, quem passa a ser igual agora para a gente? A pressão. Então, das 3 variáveis que nós temos, agora a pressão será uma nova constante para a gente. O número de mols e o R é sempre constante, mantendo o recipiente fechado, e agora a pressão passou a ser uma nova constante, tá? E aí você está escrito aqui, ó, são grandezas diretamente proporcionais, mas falando assim não fica legal, vamos ver no exemplo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Joguei no PV e NRT, quem está em vermelho agora? Pressão, número de mols e o R. O N e o R você sabe que é sempre assim. Agora a pressão, porque é isobárica, pressão constante, tá? Vou isolar as constantes de um lado e as variáveis do outro. Vou passar a temperatura para cá e a pressão para cá. Ah lá.
Vai ficar V sobre T, a pressão passando para cá vai ser igual a uma constante. Quem vai ser constante? O N, o R e o P, não é isso? Então vamos colocar as variáveis, volume e temperatura lá, volume e temperatura. Valores, coloquei 120 para o volume, 20 para a temperatura. Como é uma divisão, 120 dividido por 20, olha lá, tem que dar uma constante, que essa constante é 6. Vamos fazer outro. 180, então eu tenho que ir para 30 para continuar dando quanto? 6. Mas espera aí, Moisés, você aumentou daqui para cá e daqui para cá também você aumentou? Sim. Por isso que a gente fala que são grandezas diretamente proporcionais. Quando aumenta um, aumenta o outro na mesma proporção. Vamos de novo? Olha lá, de 120 para 240, vamos pensar no valor. De 120 para 240, não dobrou? De 20 dobrou, foi para 40. Ah lá, isso significa grandezas diretamente proporcionais. Continua dando 6, tudo bem? Então, volume e temperatura, vou jogar aqui, ah lá, 120 para 20, vamos lá, 180 para 30, 240 para 40. Vou marcar aqui, ó, eu passei uma reta inteira aqui para você e agora eu vou destacar esse pedaço aqui, então, onde houve as variações em vermelho aqui que você está vendo, ó. Ah lá, ele saiu daqui e chegou até aqui. Então, uma reta, grandezas diretamente proporcionais. A equaçãozinha, quem que eu vou cortar agora? Vou cortar a pressão. Eu só coloco as variáveis, volume e temperatura. Olha aqui, ó, V sobre T. V sobre T inicial igual a V sobre T final. Nada mais do que isso. Legal? Vamos para a última, que é a lei de Gay-Lussac, isovolumétrica, né? No caso agora, quem passa a ser constante? O volume. Se o volume passa a ser uma constante, né? O volume passa a ser uma constante, então nós temos aqui, quem são as variáveis? Agora, pressão e temperatura. Então nós temos o N, que é o número de mols, que é sempre constante, o R é uma constante. E agora passa o volume a ser a nossa constante também. E cuidado, hein, turma, é a única que tem 3 nominhos. Ela pode ser chamada de isovolumétrica, is igual, volumétrica, volume. Pode ser chamada de isométrica ou isocórica. Pode aparecer com esses 3 nomes, tudo bem? Tudo isso significa volume constante. E pelo que você leu, também são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Vamos dar uma olhadinha? Joga no PV-NRT, agora eu vou destacar quem em vermelho? O volume, tá vendo? O N, o R e o V. Vai acontecer a mesma coisa. Vou passar a temperatura para cá e o volume para cá. Então eu vou isolar as variáveis da nossa constante. Tá aqui. Então nós temos aqui pressão e temperatura igual a uma constante. Vamos colocar no quadro? Ah lá. Essa aqui é 200, aqui coloquei 50. 200 dividido por 50 dá 4. Daqui foi para 400, não dobrou? O que vai ter que acontecer aqui, pessoal? Vai ter que dobrar, porque são diretamente proporcionais. Ah lá, 400 por 100, 4 também. Aqui, de 200 para 600, aumentou 3 vezes. Então, se era 50, foi para 150, porque aumentou 3 vezes. Se você olha daqui, ó, de 400 para 600, tem que ser proporcional de 100 para 150. É diferente, tem que dar o mesmo resultado, tá? Aqui também tem que dar 4. Colocando então no gráfico para você, vamos colocar o gráfico da pressão sobre a temperatura, né? Sempre o gráfico são das variáveis, tudo bem? Aqui é pressão e temperatura, são as variáveis. Então, olha lá, 250 aqui, 400 para 100, 600 para 150. Vou passar uma reta inteira e agora eu vou pegar da onde variou ali do pedaço aqui. Ah lá, daqui para cá. Tudo bem? O que vai ficar nessa equação geral? Vai ficar a pressão e a temperatura. A equação geral, turma, passa a ser as variáveis. Exatamente as variáveis. Ah lá, pressão sobre temperatura inicial igual pressão sobre temperatura final. Tudo bem? Então, essas são as variáveis aí, as transformações, né, que você teve das variáveis pressão, volume e temperatura, certo? Então, nunca esqueça. Você tem 3 variáveis aí, certo? E aí a gente trabalhou deixando cada uma constante para você ver as transformações gasosas. Um abraço, até a próxima. Valeu, amigos. Tchau, tchau.